Eu sei que a provocação hoje é diferente e ela impacta muito de nós, né? A provocação é a seguinte, Anderson, Lessa, é produtividade, né? Como sermos produtivos ou talvez mais produtivos usando uma ferramenta tecnológica chamada Notion, né? E Paulo, você comentou comigo um pouco antes que você vai se basear a nossa conversa tecnicamente num livro, né? Não é a ferramenta é o Notion, mas o know-how, quer dizer, a maneira de fazer se tornar produtivo vem de um livro. Então, pelo que eu estou imaginando, você vai juntar o livro, as informações que estão lá, as lições, a teoria, a ciência, com a aplicação que viabiliza toda a organização e produtividade. Conta para nós, por favor. Exatamente isso, Fabrício. O livro que a gente vai tomar como base hoje é A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, que é um livro que ele foi escrito para explicar um método de gestão, que é o GTD, né? Que é o Getting Things Done, né? É a arte de fazer acontecer, realmente. É esse o nome do método dele. E hoje, vou compartilhar aqui a tela com vocês, então, para a gente já ir se ambientando aqui novamente no Notion, né? Aí. Certinho, carregou? Tudo certo. Então, esse daqui é o fluxo do GTD, tá? Então, o que a gente tem aqui na tela agora é realmente como funciona o método, para que ele serve e onde ele vai ser aplicado. Basicamente, qualquer coisa que ele chama aqui de tralha, tá? Qualquer tarefa, qualquer coisa que chegar para você fazer, você vai jogar numa caixa de entrada que realmente ela serve só para acumular itens. Depois disso, você vai tratar, você vai pegar o item que estava na caixa de entrada, você vai separar um tempo do seu dia para tratar os itens da sua caixa de entrada. Então você vai pegar lá e vai falar: o que é isso aqui? E a partir desse o que é isto, você vai tomar uma decisão. Eu sou responsável por isso, eu consigo resolver esse problema, então ela é passível de ação. A gente vai para o caminho do sim. Eu não consigo resolver isso, ou isso está além da minha capacidade, ou não é uma responsabilidade minha, a gente vai para o caminho do não. E no caminho do não, a gente tem algumas opções para tratar esse item que está na caixa de entrada. A gente tem o lixo, que é bem importante, que muitas vezes a gente acaba acumulando muita coisa, por não descartar ideias ruins ou até ideias boas, mas que a gente não consegue executar. Né? Tem muita ideia boa que a gente não consegue dar uma vazão para ela. Então, às vezes, ela deveria ir para o lixo. Ou então, se ela for muito boa e você queira mesmo fazer ela um dia, mas hoje você não consegue tomar uma ação relativa a essa tarefa, você pode colocar ela na algum dia ou talvez. É um arquivo, aqui no algum dia, você vai jogar essa tarefa, esse item, essa tralha, para uma caixinha chamada talvez. Algum dia eu vou olhar para isso daqui e vou recuperar. Sei lá, um final de ano que eu tô tranquilo e eu tenho tempo para pensar no meu próximo ano e me programar, eu posso trazer essa tarefa e organizar ela, colocar ela num sistema de projeto, aí ela voltaria para a caixa de entrada e aí sim ela estaria passível de ação, entende? E aqui, referência seria só algum item que simplesmente ele serve para você consultar de tempos em tempos, ou alguma coisa que você viu interessante. No meu caso, que eu trabalho muito com marketing digital, às vezes eu estou passando no Instagram ali, vejo uma campanha interessante de outra empresa, de outro setor, e eu tiro um print e eu jogo isso para referência, entende? Então, em algum momento eu vou revisar aquilo e talvez eu traga aquela estratégia, aquele item que eu vi em outro lugar, para o meu dia a dia, tá? Então, isso seria o caminho do não dentro do GTD. E o caminho do sim seria qual que é a ação? Beleza, você me disse que você consegue tomar uma ação em cima desse item. Qual é a ação que você vai tomar a partir disso? E aqui a gente tem dois caminhos para seguir de novo. A gente pode entrar num projeto de múltiplos passos, que daí sim é quando a gente tem um item muito maior. É um item que vai precisar de planejamento, você vai ter que distribuir isso nas tuas atividades, no teu dia a dia e tudo mais. Ou então, se isso leva menos de 2 minutos, que aí é a regra dos 2 minutos. Eu gosto, cara, quando eu comecei a aplicar a regra dos 2 minutos na minha vida, teve muita coisa que ficou mais fácil, que é assim, beleza, entrou na caixa de entrada, eu sei o que é, eu consigo tomar uma ação e essa ação demora menos de 2 minutos. Por exemplo,
tem uma campanha de marketing que está rodando que eu preciso trocar um texto que estava errado. Cara, para eu fazer isso eu perco 2 minutos. Então, em vez de eu programar essa atividade em um projeto, em um plano, em uma tarefa, eu só executo ela e me livro, entende? Leva menos de 2 minutos? Sim, então faça. Não leva menos de 2 minutos e não é um projeto grande, você vai ter algumas ações para tomar. Você pode delegar e mandar para alguém que vai fazer isso, que é, Fabrício, no teu método de gestão do tempo, você fala muito disso, né? De delegar as tarefas, de colocar para as pessoas certas resolverem, ou então, se não é uma tarefa que demora 2 minutos e você tem que resolver ela, você tem que tomar uma ação sobre ela, você vai programar ela, você vai adiar, ou você vai jogar para um calendário, ou você vai colocar em próximas ações. Mas aqui é muito importante que você vai definir uma data e horário para fazer essa tarefa. Você não vai simplesmente jogar ela lá, porque se você só jogar no ADI ou no Deleg, ela vai virar isso daqui, o referência algum dia ou o lixo, entende? Então, basicamente, a ideia aqui é que a gente consiga realmente distribuir essas tarefas da melhor maneira possível, tá? A Gabi tá aí hoje, a Gabi também tá sempre nas lives. Seja bem-vinda, Gabi. Bem-vinda. Obrigada. E aqui daí a gente tem essa... Então, isso é o GTD. Esse fluxo representa realmente 100% do que seria o GTD. Você vai ter uma coisa que vai cair numa caixa de entrada e a partir dessa caixa de entrada você vai tomar decisões. Se você tem que fazer uma ação ou não, se você tem, você vai ou planejar ela ou executar ela. Vai ser uma das duas alternativas. E hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse fluxo e vai traduzir ele para o Notion. Então, voltando aqui, esse aqui é o projetinho que a gente fez na semana passada. Deixa eu falar uma coisa que eu achei super legal. Vale. A palavra tralha ali no começo, né? É muito bom. Você poder mostrar para que eu achei super legal, porque no fundo, se pensar em gestão do tempo, né? Tudo que chega é alguma coisa tipo tralha até você identificar. Até você saber o que é isso, Poxa, é tralha, não serve para nada. É tudo igual, né? Coisas Exato. que estão chegando, até você Exatamente. refletir e tomar uma decisão, né? Deixa eu fazer uma pergunta do ponto de vista pessoal para você, Paulo. Você falou que, graças a essa metodologia do Get Things Done, né? Faça as coisas, faça acontecer. Quando entra uma de 2 minutos, que você falou bem para nós, né? Uma atividade de 2 minutos é aquela que você consegue resolver na hora, nem precisa agendar nem nada. Funciona para você, imagino, com coisa de ontem, que você já está programando para amanhã e para hoje, mas é coisa que chega hoje, você trata ela na hora e já faz essa ideia. Exatamente. No 2 minutos, se eu consigo resolver ela em 2 minutos, realmente, tipo, é realmente uma coisa muito rápida. Eu tô na frente do computador, eu consigo resolver ela agora, eu resolvo. Eu não adio ela, eu não registro, tipo, eu não vou colocar para outro dia nem nada, tipo, eu vou resolver. Então eu entendi perfeitamente o que você mostrou para nós ali, porque ali embaixo, quando você lê, qual a aproximação no retângulo, né? Então você tem lá, vai levar menos 2 minutos? Sim, agora eu entendi, faça. Agora eu faço. Você não vai deixar para outra hora. E aí ou não, você vai ou delegar ou adiar. Exatamente, muito bom, exatamente. muito então assim, bom. Qual que é a aproximação? É um projeto de múltiplos passos, então você vai planejar, você vai colocar isso num projeto. E hoje a gente vai fazer o modelo de projeto para a gente colocar isso num projeto, tá? E se ela leva menos de 2 minutos, a gente só executa e já arquiva ela na sequência. Tipo, fantástico. E é importante arquivar, porque uma coisa que acontece muito, eu tenho certeza que muita gente passa por isso, você tá lá no teu dia de trabalho, alguém chega para você e fala, eu preciso disso aqui para agora. E realmente é uma tarefa rápida de resolver, sei lá, deu algum problema em algum negócio, você tem que resolver. Você resolve. Muitas das vezes a gente não registra essa solução desse problema. E assim, o que acontece? Chega no final do mês, sabe o que vai acontecer? O pessoal vai olhar para todas as tarefas que estão planejadas e vai falar assim, ó, por que isso aqui não foi entregue? Entendeu? Aí você tem que chegar para a pessoa e mostrar, porque a gente teve 50 itens aqui que não estavam planejados, que a gente resolveu em 2 minutos, que a gente pegou e resolveu. E isso toma tempo. Isso realmente toma tempo. Então, assim, tem que ter aqui, realmente, se você tiver muitos... a Sara também tá aí hoje. Bem-vinda, Sara. E se você realmente ali tiver no menos de 2 minutos e você tiver muitos itens no menos de 2 minutos, você tem que começar a se preocupar se você não precisa de alguém para delegar ou se você precisa começar a adiar essas tarefas, tá? E isso é uma coisa importante. Chega muita prioridade uma em cima da outra,
se tudo é prioridade, nada é prioridade. Esse é o fato, né? Então... E tem uma variável, não sei se funciona para você, Paulo, também, até para sugerir para o pessoal, que seria, por exemplo, acumulou muitas coisas dessas, vamos dizer, curtas de tempo, né? De repente, separar um dia lá, como às vezes, segunda-feira aconteceu comigo, tinha muitas coisas de 2 minutos que a vida é muito rica e às vezes você não consegue dar conta de todas, né? Então eu aloquei todas elas para segunda pela manhã, falei, quer saber, essa manhã de segunda vai ser para realmente resolver essas coisas aqui. E também funciona, é muito funciona legal. Também, aí às vezes a tarefa até se resolve em 2 minutos, mas você não tem 2 minutos agora. Isso. Então, assim, vai pro não e você vai adiar. Isso. Tá aí o Lessa. Um amigo disse que a palavra prioridade não deveria nem ter plural. Exatamente. Prioridade não deveria ter plural. Ou você tem prioridade ou você não tem. É exatamente isso, Lessa. Então... Posso fazer uma pergunta? Fale. Você estava falando dos 2 minutos, que aí agora você chegou nesse ponto da prioridade. Mas tem uma hora que você para e você fala, isso independente de eu conseguir fazer em 2 minutos, eu não vou resolver hoje. Às vezes vai pro lixo e às vezes eu falo, não vou resolver hoje porque, cara, agora não é a hora de fazer isso aqui. Tem muita gente que usa o GTD e adapta esse leva menos de 2 minutos para se é importante e leva menos de 2 minutos. Tá? Sim. Tem gente que adiciona mais uma palavrinha ali, é prioritário e leva menos de 2 minutos. Aí, pô, beleza, então faça, resolve isso, se livra disso, porque senão depois você vai ter um problema muito maior porque você não resolveu essa tarefa, entendeu? Entendi. Então, mas, assim, cara, isso aqui é um fluxo e você pode seguir ele 100% ou não. Pode ser que você só adapte ele para tua rotina. Cada um vai seguir isso de uma maneira diferente, né? Bom, dá para pensar em boleto ali, né, Paulo? Boletos. Então você tem lá 12, 13 boletos para pagar no mês, só que com datas diferentes de vencimento. Escolhe um momento específico para fazer todos. Né? Sim. Então, é um jeito, né? O problema é quando eu escolho essa data e o boleto tá vencido já, né? Não, tem que ser antes. Aí é multa não é certa. Aí é um problema de verdade. Mas vamos lá, então. Agora a gente vai para a prática, beleza? A gente viu aqui qual que é o fluxo que a gente tem que seguir e a partir de agora a gente vai para a parte prática. Então aqui, o rastreador de hábitos que a gente construiu na semana passada. Na próxima semana, provavelmente a gente vai voltar nele e a gente vai ampliar um pouquinho, tá? O que a gente pode fazer para a gente integrar o rastreador de hábitos com o GTD. E isso é uma coisa que eu tenho utilizado recentemente em alguns projetos e funciona muito bem para você conseguir rastrear rotinas que influenciam nos projetos que a gente vai taguear aqui, beleza? Então, o primeiro item que a gente vai criar aqui vai ser uma base de dados, novamente. Lembram da última aula que a gente foi lá, /base de dados, e a gente cria uma base de dados de página inteira. E aqui a gente vai criar a caixa de entrada. Perfeito? Caixa de entrada é a tabela mais simples do mundo, porque as únicas prioridades que a gente vai ter propriedades que a gente vai ter na caixa de entrada é nome, perfeito, e status, que a gente vai mudar para seleção múltipla, seleção, perfeito? E aqui no status a gente vai trazer exatamente isso daqui, ó. O que é isso? A gente está na caixa de entrada, a gente colocou a tralha aqui, e agora a gente vai para o que é isso, e a gente vai ver, é passível de ação? Sim ou não? E a gente vai dar um status para isso. Lixo, talvez e referência. Vão ser os status que a gente vai colocar aqui agora. Então a gente vem aqui na caixa de entrada, e a gente vai criar aqui nas propriedades as opções. Eu não estou explicando tão devagar essa parte aqui das propriedades, porque a gente viu isso na semana passada, né? E quem não conseguiu assistir, está disponível no nosso YouTube também. Então a gente vai pôr aqui lixo. A gente vai colocar aqui referência, né? Referência. E a outra era... A terceira era talvez. A gente volta aqui. Status... Prioridade. Talvez. E a gente tem aqui as 3 classificações do não. Perfeito? Vou até mudar o nome de status para sem ação. Só para ficar mais fácil para a gente lidar. Basicamente, a nossa caixa de entrada vai ser isso. O banco de dados dela a gente criou. Ele foi criado aqui, ó. Caixa de entradas. A gente vai pôr o íconezinho, que vocês lembram que eu sou chato com essa coisa de ícone.
Então a gente vai pôr aqui o íconezinho de banco de dados. E aqui agora a gente vai criar uma visualização. Lembram-se que isso que a gente criou aqui em cima para a rotina, a gente criou uma visualização da rotina em formato calendário. Agora, da caixa de entrada, a gente vai criar também uma visualização, /visualização, e a gente vai pegar uma visualização em lista. Perfeito? E aqui a gente vai selecionar o banco de dados caixa de entrada. Aí a gente tem aqui lista, e a gente tira mostrar título, exibir ícone e mostrar lado a lado, a gente vai mudar para modo centralizado. Beleza? Aqui agora na lista, a gente vai renomear e vai pôr caixa de entrada. E só para ficar mais organizado isso aqui, a gente vai dar /H2 para a gente criar um título, tá? Lembram-se que sempre que eu digito barra, ele abre esse menu, você poderia clicar aqui no título 2 ou digitar H2 Enter e ele vai entrar ali. Caixa de entrada. Beleza? Tranquilo até aqui, Fabrício? Tá de boa? Paulo, então só para... Eu tô de boa, mas eu tenho 4.5, né? Então, preciso... E eu tava na semana passada. Então é o seguinte, o que nós temos aqui naquele íconezinho roxo, aquela pilhazinha, né? Significa que ali vai entrar informação. Exatamente. Ali é onde está registrando todas as informações que a gente vai colocar. E a visualização que a gente criou em cima é a maneira como a gente quer enxergar essas informações que a gente colocou. E quando você colocou hábitos ali, é o que nós fizemos semana passada, que está aparecendo em cima também. Isso, exatamente. É só porque a gente vai... Porque assim, a ideia é, daqui 4 ou 5 semanas, a gente vai ter um planner completo, desde rotina até projetos e finanças pessoais. E tudo mais. Então assim, no final vocês vão ter um template muito bacana que vai dar para usar no dia a dia tranquilamente, sabe? Viu? E deixa eu te perguntar, você falou em finanças pessoais, faz sentido nós chamamos o Igor? Com certeza. Conversar com ele. Que é o papa das finanças pessoais, de repente conversar conosco? Com certeza. Vou falar com ele depois, a gente agenda nessa de finanças pra gente organizar isso aqui. Acho que vai ficar bem legal, cara, bem legal. Junta, né? Junta. Uhum. Ele vai conseguir trazer um conhecimento mais técnico ali da área, né? Acho que vai ser bacana, assim. E eu acho que ele traz algumas dúvidas pertinentes aí pro projeto. Então vamos lá, o que a gente vai adicionar na caixa de entrada? Lembram? A gente sempre vai entrar um item novo, a gente vai trazer ele para a caixa de entrada. Me dá um item aí, Fabrício, que apareceu do nada que eu preciso resolver. Sei lá, pagar boleto da escola. Boleto de escola, pronto. Tá. Isso era previsível, deixa eu ser mais criativo aqui. Sei lá, trocar pneu do carro. Pô, trocar pneu de carro... Consertar pneu, porque já foi trocado, agora... É que eu peguei um Uber agora, ele tava com aqueles pneuzinhos estreitinhos assim, ele tava com esse problema, né? Que ele tava girando no dia a dia. Colocar para revisão? Revisão. Revisão. Boa. E daí é algo que a gente tem que planejar. Tá. Revisão do carro. E... Lessa, manda uma aí. Eu tenho uma pergunta pro Paulo. Qual que é o teu Pix, Paulo? Qual que é o meu Pix? Que isso? Essas horas? Já tá valendo. Tá valendo, algo que eu preciso colocar na minha programação. Trocar a bateria do notebook. Tá, perfeito. E quando chega nesse momento, né, isso já deve estar te incomodando horrores, né? Esse daí já começa a ser problema. É crítico. Então a gente colocou aqui, e eu vou ver se eu consigo adicionar mais um, cara. Só para a gente conseguir exemplificar bem a parte de projetos depois, que é publicar livro, vai, Fabrício? Que essa aí você vai conseguir me ajudar nas etapas daí da publicação. Acho que essa aí vai ser uma boa pra gente. Então a gente criou aqui os itens, perfeito? Lembram que o processo vai ser exatamente isso. Chegou uma coisa para você, você só vai clicar no novo e vai anotar. Para isso, eu uso muito o aplicativo de celular do Notion, tá? Ele tem um aplicativo tanto para Android como iOS. Então você instala o aplicativo, alguém tá falando ali com você, você lembrou que tem alguma coisa para fazer, joga na caixa de entrada, tá? Sempre que chegar alguma coisa nova, essa coisa ela tem que ir para a caixa de entrada. Porque assim, a proposta do GTD é realmente a tua mente, ela não serve para guardar coisas, ela serve para você criar coisas. Então assim, quando você fica poluindo o teu pensamento com coisas que você não deveria estar guardando, tipo itens como esses, você acaba perdendo produtividade e acaba perdendo até criatividade, né? Eu acho que a galera que trabalha com essa parte mais criativa vai entender bem quando eu falo de você, às vezes, não conseguir ser tão criativo porque você não tem essa liberdade de pensamento, sabe? Então agora,
a gente vai criar mais Paulo, uma... Oi. deixa eu fazer mais uma pergunta que eu achei fantástico que você falou aqui. Essa frase eu estou anotando, até sugiro que o pessoal anote. É uma lição gigante que você deu para nós, Paulo. Falou assim, a tua mente não serve para guardar coisas. A tua mente serve para criar coisas. Então, essa é uma lição. Aí onde é que está o Pix, Paulo? Que estou parafraseando essa aqui. Isso é incrível que você falou para nós. E aí, uma outra coisa que eu achei muito legal, que você falou que você usa o Notion. Agora eu entendi. A caixa de entrada está no teu dedo ali, né? Como é que bloco de notas. Então, sabe o que é o nosso compromisso? Vai lá no bloco de notas. Só que fica solto, fica texto. Não fica organizado, né? Sabe quando você entra e você tem que jogar alguma coisa na caixa de entrada que você ativa grava ali no bloco de notas? Sabe quando você tem... Abriu o bloco de notas, anota e beleza? É basicamente isso, cara. Tipo, você vai usar o caixa de entrada como teu bloco de notas para ir juntando as tarefas. É isso. Que é o primeiro quadradinho do GTD. É o primeiro item. Por isso que ele é tralha, e daí na sequência da tralha vem isso. Porque a tralha ela pode acontecer em qualquer momento do seu dia, ela pode chegar para você. Sensacional. Então agora, lembram dos conceitos? A gente criou uma visualização, e aqui nessa aba a gente pode colocar outras visualizações do mesmo banco de dados, que era o caixa de entrada. Então agora a gente vai renomear isso aqui para lixo, que são as categorias que a gente criou lá, lembra? Então a gente só vai editar a visualização também para o formato de lista. Aí eu vou duplicar isso daqui mais uma vez. O lixo a gente vai colocar também referência. E também a gente vai colocar o talvez. Talvez. Beleza? Então a gente tem a caixa de entrada, lixo, referência e talvez. Por enquanto, tá aparecendo tudo aqui em todos. Perfeito? Agora a gente vai começar a adicionar os filtros, que a gente também viu na semana passada. No lixo, a gente vai filtrar por a propriedade sem ação que a gente criou e a gente vai marcar lixo. Salvar para todos. Perfeito. Referência, filtro, sem ação, referência. Todos. Talvez, filtro, sem ação, talvez. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora, a gente vai colocar aqui... A gente precisava de um item que fosse o talvez, que, sei lá, comprar novo MacBook M3 Pro, vai. Boa. Esse daqui vai bem pro talvez, tá? Aí falou alto. Esse vai pro talvez com certeza. Então, assim, beleza, entrou essa... Você tava lá no teu dia, colocou ali, você teve vontade, só que agora você não vai fazer isso. Lembra? Lá do fluxo do GTD, a gente volta aqui, entrou essa tarefa, e ela não é passiva de ação agora, porque, sei lá, você não tem o dinheiro, ou você não tem disponibilidade para fazer isso agora, então ela tem que ir ou para o lixo, algum dia, ou referência. Ela tem que ir para algum desses itens. Então a gente vai clicar aqui no comprar novo MacBook Pro M3, e a gente vai pôr pro talvez. E agora, eu esqueci de colocar um filtrinho aqui só, que é o sem ação, na caixa de entrada mesmo. Sem ação não é alguma das três. Perfeito? Aí, isso em programação ele vai eliminar. O que não tiver ali fica na caixa de entrada. Tudo que não condiz com essa regra aqui, ele vai eliminar. Então pode ver que o comprar MacBook M3 já não está mais aqui. Ele já foi para onde? Talvez. Então ele some. Ele some da tua caixa de entrada. Então, assim, lembra que caixa de entrada é o que você precisa ver o que é, para quando é e o que é e como é. Então, caixa de entrada é o que você vai tratar. Então, aqui na caixa de entrada só vão ficar os itens que você realmente precisa tratar. Beleza? Deixa eu só então não precisa nem arrastar, né, Paulo? Clicou num daquelas... Não, você clicou, alterou ali o status, Muito ele já vai mudar. Eu só vou desabilitar o modo noturno do meu monitor aqui, que tá mudando um pouco a cor da minha tela. Aí. Beleza, melhor. Beleza, aí publicar livro, a gente não vai tratar ele aqui, porque a gente vai jogar ele para o projeto, tá? Trocar bateria, a gente precisa tratar, e a gente precisa jogar ele para algum lugar que seja quando e como. Então aqui, agora a gente já vai, por exemplo, esse trocar bateria, a gente vai jogar para sim, perfeito? E a gente vai colocar qual a aproximação. Beleza? Então aqui dentro
a gente pode fazer do seguinte modo. A gente pode vir aqui no nosso banco de dados da caixa de entrada e quando a gente colocar sim, deixa eu só adicionar o tipo aqui, vai ser um select, seleção, e a gente vai pôr sim. Aí aqui a gente vai ter algumas opções. Quando é sim, se a gente for lá de novo no nosso diagrama, a gente vai ver que sim, a gente tem algumas opções. A gente pode planejar, a gente pode realizar, se for uma tarefa de menos de 2 minutos, e a gente pode delegar ou adiar. Perfeito? Então a gente vai voltar lá no nosso banco de dados agora novamente. No sim, a gente vai dar um editar propriedade. A gente vai colocar aqui planejar. Beleza? Que é uma das opções. A outra opção que a gente tinha é menos de 2 minutos. Beleza? Que daí a gente vai executar. E a outra opção seria para a gente distribuir, né? Delegar, Isso. né? Delegar. E a outra era agendar, certo? Perfeito. Isso aqui. Perfeito? São os itens que a gente tem para fazer em caso sim. Então, a gente colocou lá já pro talvez o comprar novo MacBook. Boleto escola. A gente vai jogar que tem ação, perfeito? E a gente vai agendar. Não é uma... Aqui é aquilo que a gente estava falando agora ali, que até a Aline perguntou, né? Você agendaria ou você executaria em menos de 2 minutos? Você prefere agendar um dia para fazer isso, né, Fabrício? Foi hoje, dia 3 é o dia que... É o dia que você faz do 5 e tá... Perfeito. ali, então a gente vai colocar sim, agendar, beleza? Ele já saiu aqui também. E a gente vai colocar agora aqui mais uma visualização, que até, cara, só para a gente deixar um pouco melhor, em vez da gente juntar com a caixa de entrada isso, como já é um próximo passo, a gente vai criar outra visualização da caixa de entrada. Então a gente vai criar mais uma lista, visualização em lista, perfeito? Aí eu vou adicionar, tem um esqueminha muito bacana aqui no Notion, deixa eu colocar aqui, recolher esse menu aqui só para ficar mais fácil para vocês verem. Sempre que a gente clica aqui no Notion, a gente tem em qualquer linha que a gente clicar, a gente vai ter esses 6 pontinhos aqui. Se a gente clicar nele, segurar e arrastar, eu consigo mover essa linha, que é um bloco dentro do Notion, para qualquer lugar, perfeito? Se eu colocar aqui, ó, uma linha embaixo da outra, vim na linha de baixo e eu arrastar até o final aqui, tá vendo que ele fez uma barrinha azul ali no final? Se eu soltar, ele cria 2 colunas para mim, ó. E daí dentro dessas 2 colunas agora, eu consigo separar caixa de entrada em uma coluna, perfeito? E agora a gente vai, a tratativa da caixa de entrada para ações, a gente vai pôr ali na outra coluna. A gente vai pôr aqui, ou às vezes é um pouquinho chato só de ajustar aqui. Aí. E aqui a gente vai pôr ações. Agora a gente tem uma lista, a gente vai vir definir fonte de dados, caixa de entrada. Beleza, nova visualização, lista, concluído. E dentro da nossa lista, deixa eu ocultar isso aqui, agora a gente vai filtrar apenas para o que forem ações e ação de agendar, delegar, menos de 2 minutos ou planejar. Então esses daqui vão ser os itens que a gente já tratou da caixa de entrada, que vão ter ações, beleza? Então assim, revisão do carro é um item de agendar. Realmente, só para ficar melhor isso daqui, vamos colocar o boleto para menos de 2 minutos e o carro para agendar. Acho que vai ficar melhor. E trocar bateria do notebook, a gente vai colocar para delegar. Será que a gente consegue passar para alguém fazer essa tarefa? Eu acho que sim, né? Acho que é uma tarefa que a gente pode delegar. Ele só não está sumindo aqui da caixa de entrada porque eu não tinha adicionado esse outro filtro aqui, ó. Adicionar mais um filtro, sim. Não é. E salvar para todos. Beleza? Publicar livro, a gente já falou que vai tratar como projeto, então a gente vai colocar ele no planejar. Então, é exatamente essa a ideia, tá? Nossa caixa de entrada, ela tem que ficar vazia sempre que a gente for tratar ela. Então, assim, você coloca os itens na caixa de entrada, aí, na tua rotina, e aí, é exatamente nesse ponto que eu falo que na próxima aula a gente vai voltar aqui nos hábitos e rotinas para a gente adicionar a rotina de tratar caixa de entrada.
que ela pode acontecer, sei lá, uma vez na semana, uma vez a cada 2 dias, ou todo dia. Tem gente que gosta de chegar todo dia no final do expediente e tratar os itens que a pessoa tem que tratar, entende? Então, assim, chegou o final do dia, tratou a caixa de entrada, agora eu vou ter coisas que foram para o lixo, que no caso a gente não colocou nenhuma, referências, a gente não colocou também, talvez a gente colocou, e deixa eu só escolher essa visualização aqui. Aí, então ficou uma para o talvez, 0 na caixa de entrada, 0 lixo, 0 referência, tá bom? E nas ações, a gente vai colocar aqui, ações. A gente colocou esses itens aqui para ações, perfeito? Então assim, chegou no final do dia, eu coloquei a ação, só para a gente ficar melhor a visualização disso daqui, vamos adicionar aqui na ação para ele mostrar qual que é a ação que precisa ser tomada. Então eu vim aqui nos 3 pontinhos novamente, propriedade, cliquei no sim, que lembra que a gente colocou lá, o sim é o que a gente vai tratar para planejar, para delegar e tudo mais, e eu coloquei aqui cliquei no olhinho para ele mostrar essa propriedade. E aqui a gente pode colocar para mostrar as propriedades sem ação, que já estão listadas para lá. Uma outra coisa que eu pensei aqui agora, que a gente pode fazer também, nas propriedades, a gente colocou sim e sem ação. Eu não gostei muito desse sem ação. Vamos voltar aqui na caixa de entrada, no banco de dados, e vamos renomear para não. Vai ficar mais assertivo em relação ao fluxo que a gente tinha visto lá atrás, né? Que agora a gente está aqui, ó, não e sim. Então, são as 2 tratativas que a gente pode ter para classificar uma ação, um item, né, uma tralha. A gente pode jogar ela como não ou como sim. Paulo, você usa muito nas nossas conversas, você usa muito a palavra backlog. Né, que seria alguma coisa que fica armazenada, mas armazenada de um jeito que você sabe que ela está lá, só que você não quer olhar para ela agora, você está deixando lá guardadinha. Pelo que eu estou acompanhando na tua explicação para nós, nessa resposta ali, não, seja o lixo, seja talvez um dia o referência, tirando o lixo, talvez um dia e referência representam justamente a tua maneira de conversar. Backlog, fica lá, fica guardado, de tempos em tempos eu vou lá. Exato. Isso? Exatamente isso. O não, se ele não é lixo, que o lixo realmente você vai jogar para lixo e nunca mais vai visitar ele, né? Nem vai aparecer aí mais. Você não precisa. O talvez e o referência, eles são um backlog. Até o referência, a gente vai tratar um pouquinho diferente aqui, tá? Vai ficar melhor. Eu tive uma ideia aqui agora. A gente vai criar mais uma tabelinha agora. Vamos lá. Barra base de dados. Página inteira, a gente vai criar uma tabela, isso aqui o Fabrício sabe que eu uso bastante ela, que é recursos, né? E nessa tabelinha de recursos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter o nome da tarefa, a gente vai ter também o tipo dela, que vai ser uma seleção tipo. E no tipo, a gente pode pôr referência, tá? Então a gente colocou aqui tipo, a gente vai deixar tag, a gente vai deixar nome e a gente vai colocar uma descrição. Cadê? Texto? Descrição, só para ficar mais fácil de entender o que é isso. Quando a gente entrar aqui, a gente vai ter um item no recurso, que vai ter uma tag, uma descrição e um tipo, tá bom? Vocês já vão entender por que eu fiz isso, que agora a gente vai voltar aqui. Para o referência não ficar tão perdido aqui dentro, porque ele vai ficar um pouco perdido, a gente vai tirar ele daqui, a gente vai deixar caixa de entrada, talvez, e lixo, que são os que você vai visitar menos, e referência é uma coisa que até que você vai visitar bastante, sabe? De tempos em tempos é bom você até ter uma rotina de a cada 15 dias, olhar as suas referências ali, sabe? Então a gente vai criar mais uma visualização do tipo lista, só que agora, em vez de selecionar caixa de entrada, a gente vai selecionar recursos, tá? A gente vai ocultar o título aqui, vai vir aqui, recursos, tá? E nos recursos agora, a gente vai deixar em branco. Eu só vou adicionar alguma coisa na caixa de entrada só para a gente fazer o fluxo completo, que seria assim, recurso, sei lá, alguma coisa que poderia virar uma referência minha depois. Uma coisa que seja importante de longo prazo, assim, Paulo? Não, tipo assim, eu vi alguma coisa que me chamou a atenção
e que eu vou querer utilizar isso para mim depois. Sei lá, cara, Talvez a ideia de uma viagem, mas daí entraria muito como... Talvez, entraria como talvez. Eu vou colocar um exemplo mais do dia a dia profissional, que eu acho que vai ser mais fácil. Tipo, campanha de marketing, curso gratuito. Sei lá, eu vi uma campanha de marketing de um curso gratuito, eu achei ela legal, e eu coloquei ela como não, mas eu coloquei ela como referência. Então ela veio aqui para referência, perfeito? Eu vou então clicar nela com o botão direito, e esse seria o fluxo que eu faria. Deixa eu só ver se dá para fazer com automação, que daí a gente já vê mais um... eu acho que vai dar para fazer com automação. Putz, isso aqui vai ser legal. Que é o seguinte. Tem um outro recurso dentro do Notion agora, que são as automações. Automações a partir de uma ação que eu executei, faça outra ação, tá? Então, assim, eu vou adicionar um gatilho que vai ser quando eu selecionar não e o não for referência, eu vou adicionar uma ação. Ele tá só pro pago agora. Que pena. Putz, não vai dar para testar aqui agora. Já valeu o Pix que o Lessa falou que ia fazer para você, Paulo. Putz. Cara, que seria muito legal. Esse recurso de automação seria muito legal, que daí ele moveria isso daqui para recurso automaticamente, tá? Era isso que a gente ia fazer com a automação. Eu estava usando na Sideria lá e acabei esquecendo que no Home ele é um recurso pago. Então, assim, jogamos para referência, só clica com o direito, mover para, e daí a gente vai clicar, selecionar ali recursos, que é a tabelinha que a gente acabou de criar. Ele vem aqui para os recursos, perfeito? A única coisa que a gente faria ali diferente com as automações é que quando você marcasse o não e é uma referência, tá vendo que ele até trouxe aqui pro recurso a propriedade não, que a gente não tinha criado no recurso, mas ele trouxe para cá como referência, que era o que a gente tinha colocado na caixa de entrada, lembra? Então a gente só moveu para cá, ele trouxe como referência, e agora vai ficar isso aqui como um recurso. E daí, sei lá, na descrição desse recurso, a gente vai abrir aqui o recurso, a gente vai pôr uma tag, sei lá, isso aqui você vai criar conforme o recurso que você está armazenando, tá, gente? Então é bem aberto mesmo. Tag seria a lógica de etiqueta, amarela, verde, azul. Etiqueta, exatamente, para você conseguir filtrar isso depois, sei lá, campanha de marketing, então a gente vai colocar como marketing digital. A gente vai criar a tag e a gente vai pôr a corzinha verde para o marketing digital, beleza? É realmente só uma tag. E a gente vai colocar aqui inspiração para campanha de marketing digital, beleza? Então ele entrou como não, tag marketing digital, e o tipo a gente até pode replicar referência daí, beleza? E aqui embaixo até, /H2, a gente pode pôr descrição, e aqui embaixo, sei lá, a gente poderia pôr uma imagem, a imagem que você tirou print. Vamos copiar só isso daqui e jogar lá no recurso. Beleza, colar e sincronizar. Aí, beleza? Aí eu trouxe a imagem para cá. Então, sei lá, eu tirei um print. Lembra que normalmente esse tipo de coisa você vai fazer no celular. Então você tirou um print da tela, você achou legal ali, alguma coisa que você achou legal, você quer trazer como referência para você, e você trouxe ali e jogou isso nos recursos, beleza? É basicamente para isso. Então, assim, parece simples o que você está falando, mas é incrível, porque, veja, o que você está construindo na nossa frente aqui ao vivo é uma ferramenta que, primeiro, eu abandono de uma vez por todas o meu papel para anotar as coisas que vieram na minha vida, e eu deixo de usar o bloco de notas digital que fica lá, aqueles textos perdidos, sem nenhuma indexação. Você vai ficar com 50 blocos de notas, 50 anotações que você nunca vai visitar. E agora você provou para nós com foto, que ainda que quem está conosco não use o bloco de anotações, todo mundo tira foto para lembrar de alguma coisa. Cara, você direto tira print de alguma coisa, você vê no Instagram. Né? Fica lá. Uma coisa que eu faço muito, cara, e daí eu troquei por print, é que eu mandava, eu compartilhava comigo mesmo no Instagram para salvar. Tá ligado? Tipo, o Reels, às vezes eu vi alguma ideia, eu compartilhava comigo mesmo. Agora eu tiro o print e mando pro Notion também. Fica bem melhor. Então a foto, o print fica indexada, fica com etiqueta, fica no lugar que a gente vai buscar com o tempo. Quer dizer, você está nos ajudando a organizar a nossa vida e as nossas informações cotidianas também, não é só a produtividade. De novo, a gente volta na questão da semana passada, Fabrício, que você comentou, né? Que assim,
o Notion vai te trazer inteligência das tuas ações. É Isso. basicamente isso. Você vai ter, pô, porque às vezes assim, cara, também você tá salvando tanta referência e você não usa para nada. Então assim, para que você tá salvando isso? Nem salva. Que é o Entendeu? dilema de todos nós, na verdade. Né? É difícil. Tá... Essa decisão cara, essas decisões de agendar, planejar, delegar, são decisões difíceis do dia a dia. São decisões muito difíceis, não é tão banal assim. Parece um negócio simples, né? A gente olhando aqui, realmente, eu tirei um print e vou arquivar isso. Cara, mas por que você fez isso? Entendeu? Usar o método requer que você entenda o porquê você está fazendo aquilo. E tendo a inteligência, você visualizando isso, você consegue ter uma tomada de decisão muito melhor, muito mais assertiva. E uma coisa que me parece fundamental em tudo que você está ensinando para nós, Paulo, é o tempo de reflexão. Né? Você tem as informações que chegam, a gente precisa, seja diariamente, seja uma vez por semana, sei lá, você precisa parar, olhar e tomar decisões assertivas daquilo que entrou na tua caixa, né? Exatamente. E aí a gente volta no primeiro item que a desenvolveu, que foi o rastreador de hábitos. Você tem o hábito ali de revisar o que você está fazendo diariamente, porque se é aquilo, você fala isso no curso de gestão do tempo, né, Fabrício? Quem ainda não fez, cadastra lá, tem o shortcut gratuito de gestão do tempo com o Fabrício na CIDER. Que é realmente isso que você fala, né, Fabrício? Que é você separar tempo para revisar o que você está fazendo e tomar decisões melhores. Olha, eu vou dizer para vocês, na live passada eu comentei, Lessa, você não estava, assim, faz 4 anos já que eu lido com isso, sabe? E é uma mudança muito significativa na vida, que esses 20 minutos, às vezes 30, que você investe no final do dia ou no começo do dia, para se organizar e para ver o que está acontecendo na vida, sabe? Coisas que a gente vai no caminho, por exemplo, Paulo, comigo aconteceu uma coisa muito curiosa, agora 4 anos depois, o que eu aprendi? A gente sempre tem objetivos, né? Tarefas, só que muitas delas, elas são de compromissos lá de trás, que você tem compromisso há 2 anos, que você precisa tomar uma decisão, resolver ou não, né? Então, e tá lá jogado, né? É um negócio jogado, enfim. Você não toma decisão. E refletir todo dia na tua frequência sobre isso, aí eu consigo entender o teu alto nível de produtividade, a tua assertividade no dia a dia, como que você consegue ser responsivo a tanta gente e com eficiência, né? Com qualidade, Paulo. Tá aí. Você tem uma baita ferramenta e você usa a teu método favor, e ferramenta. A gente tem as duas coisas, né? Boa parte desse método eu copiei do seu método de gestão do tempo. E outra parte eu trouxe do GTD. Assim, cara, eu uso tanto na Sidéria como na SMAF, eu uso esse método para controlar tarefas e tudo mais. E funciona. Cara, trabalhando em equipe com 4, 5 pessoas ali, e você consegue ter uma visão clara do que é prioridade, do que não é prioridade, do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito. Porque é aquilo que a gente falou, às vezes vai chegar coisa que... a frase do Lessa é muito boa, né? Tipo, prioridade não deveria ter plural. Realmente, cara, não deveria ter plural. Não faz sentido. Pessoal, e até uma contribuição. Conheço o Fabrício há muitos anos, ele é extremamente organizado e eu também sou. Eu tenho um ícone do Google Doc aqui no meu navegador. Anteontem, olha a gravidade da situação, eu fui perceber que ele estava com 300 páginas. Caraca! Então, ali eu vou colocando a anotação, reunião, pessoa nova, puxo, dou uns enter para baixo, escrevo, cara, estava com 300 páginas. Então, eu estar aqui com vocês não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade mesmo. Outra coisa, o Paulinho ser uma pessoa extremamente proativa, rápida, o tempo de resposta, quando você sabe aonde que a informação está para você tomar a decisão, vale ouro, isso daí é diamante mesmo. Tipo, você conseguir tratar os dados e filtrar, pô, beleza, cara, eu salvei isso e eu salvei no talvez. Cara, é só eu ir lá que vai estar lá a informação, entendeu? Recurso. Pô, tá lá a informação no recurso, é só eu acessar ela. Olha, então eu acho que assim, Lessa, o teu relato é muito legal, porque 300 páginas, o que o Paulo está mostrando para nós? Que nós podemos abandonar a informação linear. Linear por quê? Isso. Porque uma informação foi escrita embaixo da outra por muito tempo, então ela é linear. Então, para uma informação com organização, com setores de raciocínio, com indexação, né? Isso muda completamente, muda tudo, muda o jogo, é game changer. Com certeza, cara, com certeza. Quando eu comecei a utilizar esse template específico no Notion, cara, produtividade muda bastante. Você consegue ser muito mais assertivo nas decisões. Uma coisa que eu tô vendo aqui, Fabrício, aqui já deu
50 minutos de live. Foi. E a gente tinha se planejar para 50 minutos. Então, deixa eu fazer uma coisa que está pronta. Eu vou colocar aqui, Paulo, você tinha pedido para a questão do formulário, né? Para certificados de presença, pessoal. Quem precisar do certificado, ou quiser certificado, é só preencher esse formulário aqui que está no link, no chat. Teu nome, teu CPF, teu e-mail. Na sequência, vai ser enviado um certificado para você. Paulo, o que eu pensei, cara? A gente podia, de repente, se você ficar à vontade, nós encaminharíamos mais para o final, porque tem bastante informação. Tem muita coisa, né, para digerir, né? Você poderia compartilhar conosco o modelo como você fez na live passada, ali na comunidade? Sim. Porque daí a gente pode brincar, pode testar, e aí nós poderíamos, desde já, deixar pré-agendada a nossa conversa da semana que vem em sequência. Acho que sim, cara, acho que sim. A ideia era que a gente cumprisse ali, né, realmente o GTD inteiro em 1 hora. A gente tá aqui, ó. A gente tratou essa primeira parte aqui de cima. Olha só. É que é muito empolga, né, Paulo? Eu te interferi várias vezes. Não, mas, cara, eu acho que é muito rico, né? O pessoal vai trazendo insight e a gente vai trocando uma ideia. Pô, você vê realmente que é aplicável isso no dia a dia e o objetivo é esse, né? O objetivo que a gente tá aqui fazendo a live é que seja útil. Não adianta nada o negócio não servir para nada no final, né? Exatamente. Assim, eu acho que dá pra gente, porque cara, essa parte de projetos eu acho que vai mais 1 hora, tá? Boa. Aqui até que não, aqui é rápido porque a gente já fez bastante coisa ali da caixa de entrada, tá? Mas vamos fazer o seguinte, para cumprir com o combinado, né, cara? A gente combinou que seria 50 minutos e tudo mais. Vamos finalizar, eu mando o template na comunidade amanhã de manhã, mando a gravação de hoje também, para o pessoal conseguir consultar. Igual a gente fez semana passada, amanhã cedo eu mando ali para o pessoal consultar a gravação e vai vendo ali o template que a gente construiu hoje. Olá, a Sara perguntou se tem estágio gratuito uma semana com o Paulo, olha aí. Sara, você nem Por enquanto, não. Você não imagina como é legal conviver em parceria com o Paulo. Olha, realmente cada dia é um aprendizado novo, enfim. E tem o choque geracional, Lessa, e eu sempre saio muito grande depois de uma meia hora de conversa com o Paulo. Bom, pessoal, então assim, Paulo, obrigado, né, mais uma vez, você compartilhar conosco literalmente teu know-how, né? Você nos conduziu, né? Você nos pegou pela mão, e isso tem muito a ver com a metodologia Sidéria, né? A Sidéria Academy é isso, né? Não se pensa hoje em dia, a matriz Sidéria é você não trabalhar só conteúdo, você precisa apresentar conteúdo, precisa mostrar o que é, do que se trata, mas conduzir e essencialmente fazer uma prática laboratorial com hands-on e entregar uma ferramenta. E é exatamente, cara, assim, o que você está fazendo para nós, Paulo. Isso daí vem muito de como eu aprendi a aprender as coisas. Olha aí. Cara, eu sempre aprendi muito mais quando eu fiz na prática, tipo, alguém mostrando e eu fui fazendo o passo a passo, do que quando veio a teoria primeiro e depois, tipo, você perdeu, sei lá, horas e horas com teoria e depois vem 2 exercícios para você resolver aquilo, entendeu? Eu não consegui aprender assim, sabe? E sempre que nem programação, que é uma coisa que é mais recente, que eu tenho aprendido 2 anos para cá, né, que eu tenho estudado programação. Eu só aprendi colocando a mão na massa, não tem jeito, cara. Esse tipo de coisa você só aprende fazendo, não vai conseguir aprender de outra forma. Mas, Paulo, o teu relato é tão rico e tem a ver com uma coisa que eu aprendi com meu pai desde muito jovem, né? E parece que vem dos gregos isso, sabe? Talvez já tenha te falado isso aqui, Gabi. É assim, se eu ouço, esqueço. Se eu vejo, eu lembro. Mas se eu faço, eu sei. Exatamente. Exatamente. É isso. É isso, cara. Você faz, você vai aprender, você vai conseguir guardar essa informação. É isso. Bom, então encerramos por hoje, pessoal. Todo mundo convidado, então, para a próxima semana, terça-feira, dia 10, 19h30, na comunidade Sidéria. Gabi, obrigado, Paulo. Show de bola. Aline, valeu, gente. André, abraço, pessoal. Abraço, Lessa. Valeu, Paulo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.